Eu cheguei em janeiro lá, minha sogra me liga, deu positivo para câncer papilífero. A partir do momento que você se enxerga numa situação de desconforto e você consegue enfrentar aquilo, você consegue encarar aquilo numa boa, sem desespero, aí, cara, ninguém te segura mais. Você se entender primeiro, você leva essa felicidade para os outros também. Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Aconteceu isso comigo 2 vezes, entendeu? Então, assim, o que mais de ruim pode acontecer? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Campos, eu sou médico de formação e sou o host do podcast Saúde em Tudo. Esse podcast onde a gente tem a intenção de falar sobre saúde em todos os pilares possíveis. Saúde física, mental, espiritual. E a gente está aqui para poder aprender, né? Trazer convidados onde a gente possa aprender sobre as áreas de atuação de cada um deles. E hoje eu tenho aqui um convidado super especial, um cara que eu posso chamar hoje de irmão. Foi uma conexão tremenda que nós tivemos num curto espaço de tempo, né? Um cara que eu aprendo a admirar a cada dia. Eu estou aqui com Rodrigo, meu grande amigo, e eu queria que você se apresentasse para as pessoas aí que estão nos assistindo. Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando a gente conversou, você me convidou, fiquei muito contente. Eu sou Rodrigo Gonçalves, sou mentor de alta performance, hoje trabalho com empresários, empreendedores, onde eu trago toda a visão, onde eu já trabalhei com atletas, eu trago essa visão hoje para empresários, empreendedores, médicos, advogados, com a ideia da gente trazer uma visão de bem-estar, longevidade, energia, trazer esse lado da performance para esses empreendedores e empresários. Legal. Rodrigão, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu sei que você morou um tempo nos Estados Unidos, você é um educador físico de formação e você foi treinador da sua esposa também durante muito tempo, né? E Sim. Foi atleta também. Vamos começar lá do começo mesmo. Tá. Quando é que começou a história com o esporte? Cara, eu vou te falar que eu tô inserido na performance esportiva desde quando eu me conheço por gente, assim. Você sempre foi muito competitivo? Sempre fui. O que aconteceu? Quando eu era pequeno, a minha mãe me levou no médico e falou assim: doutor, ele não para quieto. O médico falou: põe ele para fazer esporte. Na época, minha mãe não tinha carro, tava em frente em casa, tinha uma academia de tênis. Minha mãe falou: é aqui mesmo que você vai fazer tênis. Eu comecei a fazer. Levei jeito pra coisa. De repente o professor falou: vou colocar ele num campeonatinho. Uau. Cara, tinha 5 anos. Fui praticando, tal, fiz o primeiro campeonatinho ali criança. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe me inscreveu na Federação Paulista de Tênis. Aí ali começou. Aí eu joguei dos 9 aos 18 na Federação Paulista de Tênis. Joguei na Confederação Brasileira de Tênis também. Joguei campeonatos sul-americanos, campeonatos mundiais. Quando eu tinha 16 anos, eu fui convidado para morar na Espanha. Então lá eu joguei campeonatos também. Fiz o segundo colegial na Espanha, enquanto eu treinava e jogava campeonatos. Então, a performance, ela já faz parte da minha vida desde sempre, sabe? Depois disso, eu parei com o tênis porque eu tive muitas lesões. Então, eu tive que operar o punho. O tênis exige muito, como qualquer esporte de alta performance. Tive tendinite nos 2 joelhos também. E aí, eu falei, bom, e agora? Né? O Elmo você conheceu nessa época? Nessa época. Treinador? Ele chegou a ser seu treinador? Ele era treinador de um amigo meu. Tá. Mas a gente sempre tava juntos ali, sabe? Porque os campeonatos, a gente sempre ia para os mesmos campeonatos. E os treinadores acompanhavam os atletas. Então a gente ia pro campeonato em Sorocaba, por exemplo. Ia todo mundo e a gente se encontrava lá. No outro final de semana, Jundiaí. Todo mundo ia pra Jundiaí e se encontrava lá. Então eu tava direto com ele. O Elmo, que hoje é muito conhecido entre os empresários, né? Treina vários empresários, empreendedores, principalmente ele em Alphaville. Ele é. Né? Ele é uma referência. A gente participou do final de semana que a gente brincou um pouquinho de tênis e ele tava lá, né? Sim, sim. Não, ele é um excelente treinador, cara. Muito experiente. E um cara muito gente boa também. E aí o tênis foi até os 18 anos. Você foi pra Espanha com 16. E com 18, muita lesão. Voltou para o Brasil? Aí voltei para o Brasil, aí cheguei naquela fase assim, né? Ou você segue pro profissional, bem, ou comecei a ter muita lesão, tal, comecei a ficar para trás no ranking, aí desanimei e tal, falei, bom,
Aí passou o tempo, né, cara? Porque o tênis você tem que estar estourando ali com 17, 16 no máximo, assim você já tem que estar explodindo. É o caso do João hoje, que tem se falado bastante. Exatamente. Você vê, ele tá com 18 anos jogando os maiores campeonatos do mundo. Entendeu? Então você já tem que estar lá em cima. Eu me vi com 18 anos, cheio de lesão, comecei a ficar pra trás. Aí parei com o tênis. Aí falei, bom, e agora, cara? Porque eu amo esporte. Aí fui pra educação física, comecei a frequentar academia. Eu era muito magrinho. Falei, bom, agora eu quero ficar um pouquinho mais forte, né? E aí comecei a estudar a musculação, a performance, sempre focado em performance, sabe? Aí passou um tempo, eu conheci a minha esposa, já pulando alguns anos aí, né? Conheci a minha esposa, a Paola, e sempre quando eu bati o olho nela, eu falei, cara, essa menina leva jeito pro esporte também, sabe? Aí comecei a treinar ela e tal, e aí um dia eu confidenciei pra ela, eu falei, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos. O que você acha? Ela falou, eu iria com você. Mas vocês já namoravam? A gente namorou 1 ano, Tá. Aí eu pedi ela em casamento, falei, vamos? Ela falou, vamos. Que legal. A gente casou, deu 1 mês, a gente foi para os Estados Unidos. Ela já era atleta? Não. Ela treinava bem assim, devagar, sabe? Fazia aquele treininho 2 vezes por semana. E aí eu comecei a trazer um lado de, pô, vamos 5 vezes por semana. Tá. Vamos fazer um cardio, vamos fazer um treino mais puxado. Comecei a trazer uma outra realidade para ela. E ela começou a ver que ela começou a se transformar. Chegamos nos Estados Unidos, encontrei uns amigos lá que já moravam lá, que eram treinadores também, inclusive um que é muito renomado aqui no Brasil. Ele estava lá. Um dia a gente foi jantar com ele, ele falou, cara, inscreve a Paola nesse campeonato X que vai ter daqui 4 meses, vamos ver o que dá. Eu acho que vai dar bom o negócio. Começamos a treinar, dieta apertada, treino pesado e tal. Chegamos no primeiro campeonato de fisiculturismo e ela competiu na categoria biquíni, que é aquela categoria onde as atletas são mais magrinhas e bem definidas. Cara, ela ganhou. Uau. Primeiro lugar, primeiro campeonato. Bom, aí a gente deu um passo para trás e falou, bom, e agora? Porque na época a gente foi para lá com a ideia de montar uma loja de suplementos e enviar suplementos para o Brasil. Porque na época ali era 2016, 2017, as marcas aqui no Brasil não eram tão fortes quanto estão hoje. Os suplementos eram muito caros também nessa época, muito não era? Caros. Não tinha muito acesso, né? Creatina, whey protein. Exato. Era difícil achar. Exato. E lá tinha aqueles pré-treinos que o pessoal adorava, aquelas proteínas, as melhores do mundo. Então a gente mandava pro Brasil e, cara, a gente foi vivendo assim lá, e treinando e mandando suplementos, tudo. A Paola começou a ganhar um campeonato atrás do outro. E aí ela chegava, né? A gente escrevia nos campeonatos lá, que ela chegava no campeonato, as meninas falavam, poxa, a Brazilian Superstar tá aí. Ela começou a ter esse apelido. Uau. Brazilian Superstar. E você era o treinador? E eu como treinador. Então aí a coisa explodiu. Porque aí eu como treinador dela e ela como atleta, aí o negócio pegou fogo de vez, entendeu? E aí você a minha agenda... fez a formação de personal trainer lá também, né? Eu fiz lá. Você tem uma titulação de personal trainer lá, né? Sim, de personal trainer e de nutrition coach também, né? Pra gente mexer com a alimentação, fazer as manipulações de dieta, tudo. E aí a coisa explodiu, cara. Aí minha agenda ficou lotada, a Paola ganhando os campeonatos. Foi assim o nosso auge, assim, posso dizer, sabe? Então foi uma época muito legal. Legal. Vocês ficaram lá até quando? A gente ficou até 2020. Tá. E aí março de 2020. Brasil? A gente voltou, cara, 1 semana antes de acontecer a pandemia, de anunciar a pandemia, assim. Que aí a gente fez uns exames, né, na Paola. Sempre quando a gente vinha pro Brasil, a gente fazia aquele check-up, né? Fazer um check-up no atleta, tal, exige muito, atleta de alto rendimento, vamos fazer uns exames. Aí achamos um nódulozinho na tireoide dela. O médico falou, bom, faz uma punção só para resguardar, mas não é nada. A gente fez e fomos embora para os Estados Unidos. Isso em dezembro. Eu cheguei em janeiro lá, minha sogra me liga, deu positivo para câncer papilífero. Aí foi um baque, né, cara? Que aí, né, a gente tava no auge lá, de repente, recebo um diagnóstico de câncer, puxa. Deu 1 semana, a gente juntou tudo e viemos embora pra ela operar, tudo. Conversamos com o médico de lá, fizemos uma videochamada, mostramos os exames, tudo. Ele falou, não, tem que operar. E aí a gente voltou pro Brasil em março de 2020. E aí ela deu uma pausa na carreira nessa época? Teve que dar.
Tá. Aí ela operou, aí praticamente acabou, assim, né? Porque aí ela teve que operar, ficou uns meses se recuperando, não precisou fazer químio, rádio, nada, porque o médico tirou metade só. Tá. Que ele falou, poxa, menina nova, atleta, vou tirar metade, eu acho que vai dar certo. E deu. Ela tá totalmente recuperada, graças a Deus, faz os exames, aí a tireoide tá funcionando perfeitamente. Maravilha. E eu quero falar agora sobre esse livro aqui, Tá. porque eu acho que vem na sequência da história de vocês mesmo, Foi. essa experiência extrema que vocês tiveram na vida de vocês, né? Que é esse livro aqui, Entre Lutas e Vitórias. Hoje, quem quiser adquirir esse livro aqui, consegue adquirir como, o Rodrigão? Tem no Amazon, amazon.com.br, tem lá Entre Lutas e Vitórias, só digitar o nome, tá à venda no Amazon, tem vários sites, tá na Americanas, Submarino, Legal. tem vários sites. Esse livro aqui que foi escrito por você e pela Paola, né? Foi. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre essa experiência extrema que vocês tiveram, né? Sobre a história que está aqui nesse livro aqui pra gente. Vocês voltaram pro Brasil? Né? Então, o livro a gente começa narrando essa história que eu tava contando agora, que foi quando a gente tava nos Estados Unidos, a gente tava no auge e tal, foi uma época muito boa. E aí, a gente teve que voltar pro Brasil, a Paola operou, ficou tudo bem. E aí, só que assim, quando a gente voltou, aí já é a história do livro. Quando a gente voltou, cara, eu perdi todos os meus clientes de lá, de repente a gente teve que voltar, de repente a nossa renda foi a zero. Nós fomos para Balneário Camboriú. Eu tinha uns amigos em Balneário Camboriú e eles falaram, cara, vem pra cá, vem aqui trabalhar comigo, conhecer o trabalho, fica aqui um tempo com a gente e vamos ver o que a gente consegue fazer. Nós fomos. Lá a gente começou a se reerguer e tal, as coisas começaram a dar certo. E aí a Paola engravidou da nossa primeira filha. E aí, só que durante a gestação, ela tinha muito sangramento, sabe? A gente teve que ir pro hospital várias vezes e tal. Até que a nossa médica de São Paulo, a gente tinha uma médica em São Paulo também. Ela falou, olha, vem pra São Paulo pra gente ver o que tá acontecendo. Chegamos aqui, a Paola tinha muito sangramento, a médica internou ela. Ficamos 2 meses internados no hospital aqui em São Paulo, até que um dia a bebê nasceu. A Paola tava com 26 semanas. Prematura extrema. E aí a bebê nasceu, aquela correria, foi pra UTI, né, salvem a bebê, pelo amor de Deus, tal. E aí não deu pra salvar, nós perdemos a Maia, nossa primeira filha. Nossa, foi muito pesado, assim, porque, cara, nossa primeira filha, sabe, uma expectativa enorme, depois de tudo que tinha acontecido, a gente teve que largar a nossa vida nos Estados Unidos. A Paola teve o câncer, se recuperou, então a gente falou, poxa, agora vai, né? E aí perdemos a Maia e tal, voltamos para Balneário Camboriú. Aí a gente passou um período assim de luto, sabe? Alguns meses, bem assim, se reconectando com nós mesmos, sabe? A gente ia pra praia, sentava ali na areia, chorava muito, perguntava por quê, assim, sabe? É um período de ressignificação, né, Rodrigo? Você transformar, você que trabalha com alta performance, esse sofrimento em motivação para reiniciar. Exato. Né, dar o próximo passo, né? Foi isso. E foi com essa coragem que a gente decidiu engravidar novamente. Aí a Paola engravidou da Mel. E aí a Mel, logo nos primeiros exames, no primeiro morfológico, nós vimos que a Mel tinha algumas coisas que não estavam legais. E aí nós fizemos alguns exames, fizemos o NIPT, depois fizemos a amniocentese para confirmar, e confirmou que a Mel tinha a trissomia 13, a síndrome de Patau. E aí, mais um baque para nós, né? Nós ficamos ali, assim, por quê? De novo, né? Por que isso está acontecendo com a gente e tal? Mas aí, eu lembro que o médico deu até um documento para nós, falando assim, olha, a filha de vocês não vai sobreviver. Essa é uma síndrome que as crianças não sobrevivem, então vocês podem interromper a gravidez se vocês quiserem. E a gente falou, não, de jeito nenhum, a gente vai até o final, nós queremos conhecer a Mel. E aí, foi uma gestação muito complicada, assim, porque a gente se afastou de todo mundo, a gente não queria contar pra ninguém, não queria conversar, não queria ficar falando disso, sabe? Então foram aí, depois desse terceiro mês, mais aí 6 meses de, sabe, só nós dois ali. Beleza, aí a Mel nasceu. Foi um parto tenso, né? Ela foi direto pra UTI. E aí,
a Mel ficou 1 ano e 2 meses internada numa UTI. Então, ela ficou 4 meses no primeiro hospital, na UTI neonatal, e depois ela ficou mais 8 meses numa UTI pediátrica, que nós transferimos ela, que ela foi crescendo. A UTI neonatal falou, olha, vocês precisam procurar um outro hospital. E aí, cara, no livro a gente conta toda a trajetória, desde quando a gente estava nos Estados Unidos até a perda da Maia, e toda a trajetória da Mel, que nós moramos numa UTI pediátrica. Então imagina, você que é médico conhece bem, mas nós, de repente, eu me vi morando dentro de uma UTI pediátrica, vendo tudo que acontece lá dentro. Não só a sua família, mas outras famílias ali também, né, Rodrigo? Outros pais. Outras histórias, cada um com a sua história, pacientes diferentes, né? Sim, sim. Tem muitas histórias, acontece muita coisa. E a gente conta isso no livro, né? Então a gente conta a nossa história, tudo o que aconteceu e tudo que a gente tirou de aprendizado e ensinamento de tudo isso que a gente viveu. E disso eu tirei muito da performance mental também, porque para você suportar ver a sua filha numa cama de hospital 1 ano e 2 meses, sofrendo mais de 15 procedimentos, cirurgias, indo para centro cirúrgico. Cara, a Mel fez mais de 30 transfusões de sangue, sabe? Tomava morfina, ela tinha uma traqueostomia, fazia diálise. Então, assim, era muita coisa, sabe? E ao mesmo tempo você estava cuidando da Mel e cuidando também da esposa, né? Sim. Rodrigo, você estava sendo a base familiar ali para realmente toda essa explosão de sentimentos que estava tendo em casa, né? Sim. A esposa, cuidar da filha, então assim, uma sobrecarga muito grande emocional, né? Foi. E é o que você fala no livro também, é o que você fala hoje do seu trabalho de ressignificar isso tudo, né? Sim. Como é que você transformou isso tudo no seu trabalho hoje, né? Em ser hoje um mentor realmente de empresários que querem chegar à alta performance, né? Imagino que chegar à alta performance não é praticar somente o Ironman. Por que praticar um Ironman? Né? Por que você está fazendo aquilo? Né? Onde você está querendo chegar aqui? A gente vê que alta performance são em todas as esferas da vida. Sim. Né? E eu acho que é uma porta que você abre nesse empresário, nesse atleta, para ele poder performar em outras áreas também. Eu acho que ali começa a fazer sentido a questão do equilíbrio, né? E aí hoje você trabalha com empresários. Como é que é seu trabalho hoje de alta performance, Rodrigo? Então, hoje eu trago todo esse cenário, tanto mental quanto físico, de toda essa experiência que eu tenho como atleta que eu fui e ainda sou, depois eu posso até te contar o que eu venho fazendo hoje também, sim, né? E toda essa parte do físico também. Então, quando a gente junta as duas coisas, a gente traz um cenário para esse empresário, para esse empreendedor, de longevidade, de bem-estar, de energia, e que isso vai refletir quando o cara ou a mulher se olha no espelho e ela fala, eu tô me sentindo ótimo, ótima. Isso reflete no que ela faz, na profissão, chega numa reunião com uma outra postura, sabe? Então, você tira a pessoa daquele cenário do sentado no sofá, comendo um fast food, e a gente muda a mentalidade da pessoa primeiro e depois apresenta o exercício físico, conversa para entender o que essa pessoa gosta de fazer, e aí a gente muda o cenário todo, porque aí você muda casamento, sim, você muda o lado financeiro, porque a pessoa passa a fechar mais negócio também, porque a energia é outra. A pessoa chega para fechar um negócio, o cenário é outro. Claro. Só pra gente fechar aquela história ali, hoje você tá com uma bebê em casa. Sim. Né? Quantos meses ela tá? Esse é o final feliz do livro. Esse é o final feliz. Né? Uma bebê super saudável, linda, que eu já conheci, nos eventos que a gente participa juntos, ela tá sempre lá, sorrindo, e a história teve um final feliz. Sim, né? O final feliz do livro é a minha filha Bela, que tá em casa hoje, saudável. Então, assim, quando a Mel tava com 1 ano, a Paola engravidou da Bela. E aí, só pra gente fechar a história, né? E aí, nós achamos que quando a gente contou pra Mel que a mamãe estava grávida de novo, ela pegou uma infecção bem nessa época. E a gente acredita que ela falou, cara,
meus pais estão bem acompanhados agora, acho que eu posso partir em paz, sabe? A minha missão tá cumprida. Tá cumprida. Depois disso, deu 2 meses, a Mel faleceu e a Paola já estava grávida. E aí o final feliz do livro é a Bela, que ela é maravilhosa, cara, é uma gatinha, é um amor imenso. É a nossa vitória depois de tudo isso, o final feliz do livro. E ela tá em casa, bem, tá saudável, um amor enorme. Super legal, super legal. Eu tenho te acompanhado bastante nas redes sociais, até para aprender um pouco mais sobre performance. E recentemente eu vi você falando sobre flow e momentum. Sim. O flow, a gente já tinha conversado um pouco sobre flow antes, mas esse termo momentum foi um termo diferente, foi um termo novo para mim. Fala um pouquinho pra gente sobre esses 2 termos, o flow e o momentum. Então, o flow é quando você tá, por exemplo, no meio de uma competição e na sua mente começa a vir pensamentos negativos. Por exemplo, o Hyrox que eu faço hoje, né? Acaba sendo um circuito muito intenso que a gente faz. Então, na sua cabeça sempre vem pensamentos, tô cansado, não vou conseguir, será que vai dar? Então o flow é você assumir o controle daquele pensamento, você calar aquela voz na sua cabeça e deixar um clima tranquilo para você seguir fazendo a prova, porque no fundo tá tudo bem. Mas a sua cabeça, a gente tem a tendência de ouvir essa voz que sempre vem com pensamento negativo. Então o flow é você manter no flow, se manter tranquilo, mesmo quando tem um caos lá fora, mas internamente você tá bem. E o momentum é você manter isso constantemente. Você estar sempre em momentum, sabe? Que é uma coisa um pouco mais difícil, mas conforme você vai fazendo o flow acontecer, o momento ele vai acontecendo também. Você vai sentindo que ele vai... Você vai meio que incorporando ele, sabe? Legal. Você falou sobre o tênis, eu comecei a praticar tênis também, gosto de assistir tênis hoje, e eu vejo muitos atletas, muitas vezes, comemorando e colocando a mão na mente aqui assim. Sim. É um esporte de realmente... tem que ter uma mentalidade muito forte, né? Eu acho que chega num momento de alta performance, quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, o que vai diferenciar é isso. Você concorda com isso também? Quando a gente chega no extremo ali do autodesenvolvimento, é a mentalidade que vai diferenciar realmente quem vai ganhar um campeonato, quem vai ganhar o campeonato da vida, na verdade, né? Desses Sim. altos e baixos que a gente tem, né? Total, cara. A mentalidade... Hoje, assim, eu vejo que ficou um termo que o pessoal... até brinca um pouco, né? Mindset, não sei o quê, mas assim, quem leva a sério, quem faz o esporte competitivo, quem já viveu isso ou vive esse meio, sabe que uma mentalidade para um esporte ou para uma profissão séria, né? Cara, muda o jogo totalmente. Então, no tênis, por exemplo, eu que vivi o tênis competitivo, o tênis quase ele profissional, é uma coisa assim crucial. Você vê que os melhores atletas, o Djokovic fala direto também sobre o quanto ele tem que se manter calmo no jogo de tênis, porque, cara, qualquer coisa que você desconcentra no tênis, você perde um ponto, de repente você perde 2, 3 games, você perde o jogo. Sim. Entendeu? Sim. Sozinho a pessoa consegue chegar lá, Rodrigo? Ou realmente qual que é o papel do mentor hoje? Na minha opinião, o mentor é o quê? Quem já chegou lá para te mostrar o caminho para você sofrer menos. Sim. Você concorda que o papel do mentor é esse? E muitas vezes a gente tem que estar rodeado de mentores, pessoas que a gente admira para poder nos ajudar a dar o próximo passo e alcançar aquele objetivo? Eu acho que esse lance de você estar junto com quem já fez o que você quer fazer é muito válido, sabe? Eu tenho essa experiência, uma vasta experiência em esporte competitivo e tal, e hoje eu trago esse cenário para empresários e empreendedores também. Mas o fato de eu já ter vivenciado tudo isso, então eu já consigo cortar o caminho para quem chega para mim e fala, ó, o caminho é por aqui, entendeu? E assim, hoje eu vejo que o primeiro passo é a gente identificar essa voz na nossa cabeça. Então esse é o primeiro passo. Por quê? Nós não somos essa voz. Então a partir do momento que você sai de cena um pouco e enxerga essa voz na sua cabeça falando com você, você começa a ressignificar aquela voz que está falando com você. Porque aquela voz, se você prestar atenção nela, são pensamentos repetitivos que nós temos dia após dia. Então a gente não pode se identificar com essa voz, porque nós somos a consciência, nós somos o vazio.
O fundo do mar, aquela tranquilidade. A parte de cima do mar, onde tem as ondas, os barcos passando, aquele barulho todo, é a nossa mente, são os pensamentos. Então esse é o primeiro passo, assim, para quem não sabe nada, é você parar e falar, eu não sou essa voz. E como que eu faço isso? Observe essa voz. Observe o comportamento dessa voz na sua cabeça. Porque você não é essa voz. Você acha que essa voz a gente pode relacionar com traumas, com padrões? Faz um pouco de sentido também? Totalmente, totalmente. Essa voz são crenças e paradigmas. Crenças limitantes? Sim, muitas vezes crenças limitantes que nós trazemos de quando nós éramos crianças. Que quem colocou essas crenças em nós? Muitas vezes professores, pais, tios, amigos, né? Que impuseram algumas coisas para nós quando nós éramos crianças e a gente aceitou aquilo como verdade. Ou até como nós interpretamos outras coisas, né? Experiências que nós tivemos e como nós interpretamos essas experiências. Sim. Né? E aí a gente traz isso como uma verdade absoluta. Só que muitas dessas coisas não são verdades. Sim. Então, depois de adulto, a gente tem que aprender que nós não somos essa voz e nós podemos ressignificar isso. Uau. Então eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? Depois tem outros passos, que a gente pode até falar sobre o Joe Dispenza também, sim. Mas eu acho que esse, assim, para quem fala assim, como que eu começo? Esse é o primeiro passo. Tá. Vamos falar do próximo passo, então? Vamos. A gente que tem feito algumas imersões juntos no gelo, trabalho de respiração. Fala um pouquinho aqui, que foi até um livro aqui que eu ganhei de uma pessoa que eu entrevistei, de uma entrevistada super legal, o Joe Dispenza, que eu sei que você é fã dele, né? Esse cientista que fala sobre o trabalho de respiração. Ele é um pouco controverso também na questão do mundo aí da ciência. Muitos falam bem, outros falam mal. O que você tem lido aí sobre o Joe Dispenza? O que você trouxe para sua vida sobre ele? Então, o Joe Dispenza, ele traz um assunto que eu acho que é muito interessante, que é assim, ele traz um pouco essa linha também de você observar os seus pensamentos. Por quê? Na verdade, isso é um programa que está instalado na nossa cabeça, na nossa mente subconsciente. Total. E aí, ele pede para você observar que você faz sempre as mesmas coisas. Então, os mesmos pensamentos geram os mesmos sentimentos, que geram as mesmas experiências, que geram as mesmas ações, que geram os mesmos resultados e que geram os mesmos pensamentos. Então, a gente não sai desse espiral. E muitas vezes, a gente mantém 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Quando você sai de cena um pouco e começa a se observar, você vê que você está tendo um padrão repetitivo ao longo de muitos anos. Então, é o hábito. É o hábito. Então, qual que é a abordagem dele? Vamos fazer coisas diferentes. Foi aí que eu resolvi também, depois que eu comecei a estudar o Joe Dispenza, que eu saí um pouco do fisiculturismo, que eu comecei a correr, eu perdi aí uns 20 quilos, fui fazer o Hyrox, que eu falei, cara, eu preciso ter novas conexões neurais, que é o que ele fala, quando a gente está fazendo as mesmas coisas, nós temos as mesmas conexões neurais. Quando você começa a ter novas experiências, você tem novas conexões neurais. Então você começa a aprender novas coisas, você começa a ter novos hábitos, novas ações, novos resultados. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, cara, isso é fantástico. Eu quero viver isso. Eu quero aprender isso. Eu quero viver novas coisas. Eu sou um cara curioso. E aí a gente pode entrar no assunto do gelo também. Que é uma coisa que não é sobre gelo. É muito mais além do que isso. Muito, né? muito. Você, quando eu mostrei curiosidade sobre o gelo, você falou que a primeira imersão você fez foi até na casa do André Sanches. Sim. Eu fui lá também. Cara, foi uma experiência totalmente fora do que está acontecendo na mídia hoje, o pessoal colocando gelo, influenciadores têm feito isso. A sensação de você vencer aquela batalha. Não tem frio, tem pânico. Você se submeter àquele pânico, sobreviver àquilo e depois ter aquela sensação de prazer é inexplicável. É inexplicável.
Tanto que a gente não foi uma vez só, né? A gente tem feito imersões em outros lugares, outros tipos de... Eu comprei a banheira em casa. Comprou a banheira, tem feito. Já me convidou várias vezes lá também para poder participar. E eu acho que não tem fim, né, Rodrigo? A gente está procurando cada vez mais experiências, desafiando. Você falou uma coisa muito interessante, cara, que é até engraçado. Eu, como médico, eu não tinha esse conhecimento, cara, que a nossa mente é programável e reprogramável. Realmente a gente tem um computador aqui. Sim. Como é que a gente vai quebrar? Primeiro identificar, dar o braço a torcer primeiro, né? Identificar as crenças, quebrar essas crenças, buscar ajuda para poder dar o próximo passo. Às vezes você está amarrado numa crença que você não vai conseguir atingir os seus objetivos. E é uma coisa ali que você precisa de uma ajuda, de uma terapia para poder quebrar aquilo. O esporte ajuda muito isso também, que é o que você vem trazendo cada vez mais, né? Sim. Eu acho que você não é só... Você é uma espécie de um terapeuta também, né? Um terapeuta que usa o esporte para poder realmente quebrar essas crenças, quebrar hábitos antigos, trazer hábitos novos. Eu acho que é bem para essa linha aí, né, Rodrigão? Eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, o que é saúde para você? Você que é um cara que vive, consome saúde, tem um cuidado com a alimentação. O que é saúde para você hoje? Cara, hoje saúde para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida, assim, sabe? E é o que eu passo para os meus clientes também. A gente tem que olhar muito para nossa saúde, porque reflete na nossa família, reflete no nosso trabalho. E hoje nós temos acesso a muito mais informação. Hoje a medicina está muito avançada, a área de treinamento está muito avançada, a nutrição está muito avançada. Então, quem quer cuidar da saúde, está muito mais fácil hoje. Mas tem muita coisa para se distrair também. Muita. Sim, né? Muita coisa. Tem muita gente se aproveitando desse lado de que a gente tem muita informação, muito acesso à informação hoje. Então tem muito profissional que se aproveita disso. Onde, na verdade, o que funciona de fato? O básico bem feito. Com certeza. Você entendeu? Que é o que ninguém quer fazer. É o básico bem feito. Eu falo muito com os meus clientes também sobre o DCP, que é a disciplina, consistência e a paciência. Para você ter resultado em qualquer área da sua vida, e eu gosto muito de investimentos também. Então, você pode até correlacionar esses dois. Saúde e investimentos. Um assunto que não tem muito a ver com o outro, ou tem, né? Mas se a gente for falar de disciplina, poxa, não quero treinar hoje, tô cansado, tô com fome, tá chovendo, mas você vai treinar porque você é disciplinado. Não vou gastar um dinheiro hoje porque eu vou guardar para investir, então não vou gastar numa coisa supérflua hoje para colher lá na frente um pouquinho. Então vou ser disciplinado com o meu dinheiro também. Consistência. Não dá para você treinar de vez em quando só. O treino tem que ser uma coisa regular. Se você vai investir, você tem que... não tenho muito dinheiro para investir, mas coloca um pouquinho lá. Então seja consistente nos seus aportes também. E paciência. Então às vezes chegam clientes para mim e falam, quero perder 20 quilos até o carnaval, falta um mês. Dá para fazer? Impossível. Não dá. Se eu fosse um profissional que quisesse ter algum resultado rápido assim, eu até faria, porque eu sei fazer isso, entendeu? Mas eu olho para aquela pessoa e falo, será que essa pessoa vai dar conta de fazer tudo isso? Então eu vou ter que zerar o carbo da dieta, botar para ela fazer 2 horas de cardio, fazer 1 hora de musculação. Será que ela vai fazer? Ou ela até vai fazer, só que quando passar esses 2 meses, ela vai estar tão de saco cheio que ela vai comer o mundo depois e vai ter um rebote enorme. Então será que é válido? Então eu já bato o olho e já falo, não, melhor não fazer. Melhor coisa é a paciência. Então vamos devagar e sempre, fazendo o básico bem feito, que é aí que a gente vai ter resultado. E aí, no investimento também. Na minha visão, existem várias formas de você investir, mas na minha visão, é você comprar e esperando aquela empresa dar lucro, que ela vai distribuir os lucros, distribuir os dividendos também, você pega aquele resultado, reinveste na empresa e espera aquele negócio acontecer. Não adianta você querer ficar rico amanhã. E com o corpo é a mesma coisa. A mentalidade é a mesma coisa. A gente tem que primeiro aprender a se conhecer. Então o primeiro passo é a mentalidade. É você mudar você mesmo primeiro. Você se entender. Entender essa voz na sua cabeça. O verdadeiro eu, talvez. O verdadeiro eu. Não é o verdadeiro quem eu. Nós realmente somos. Exato. Né? Vai doer.
O autoconhecimento hoje as pessoas colocam num pedestal, mas você conviver com aquela dor, de saber o que você tem que mudar, o que você tem de trauma, é uma jornada, acho que não precisa ser solitária, mas é uma jornada que você tem que trazer pessoas para poder te ajudar também, compartilhar, né? A gente compartilha muita ideia, né? Quantas Sim. vezes a gente já ligou um pro outro aí, a gente foi fazer uma reunião e ficou trocando ideia, era para falar sobre um assunto, a gente acabou falando sobre outro assunto, que é o autoconhecimento também. Sim. Quando eu descobri uma coisa nova, eu passei para você vem descobrindo também, a gente conversa muito sobre o flow, sobre essa energia, sobre altos e baixos, a gente sempre está conversando. Eu acho que isso é a saúde também, né? Se poder compartilhar com um amigo sentimentos, emoções, tristezas, vitórias, eu acho que isso faz parte da saúde também e faz parte da busca da felicidade, né? Que era uma outra pergunta que eu iria fazer para você, se você tem um conceito para felicidade hoje. Eu acho que a gente está em busca da felicidade o tempo todo, está em busca da saúde, mas o que é felicidade hoje para o Rodrigo? Cara, imagina hoje... que é voltar para casa hoje e tá com a filhinha linda e tá com a esposa ali te esperando. Mas, de uma forma geral, o que é felicidade para você? Olha, acho que eu vou dar uma resposta um pouco mais ampla, assim, sabe? A felicidade, primeiro para mim, é a gente... A partir do momento que você consegue silenciar a sua mente, você vai sentir essa conexão com você mesmo. E essa conexão com você mesmo, cara, te traz uma paz, mas uma felicidade, uma paz de espírito, que isso eu acho que é o primeiro passo, assim, porque quando você tá bem com você mesmo, Uau. E aí você consegue estar bem com os outros também. Então, você conseguindo fazer isso com você mesmo, cara, eu vou estar muito bem para estar bem na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, com os meus amigos, para conversar com você, entendeu? Então, acho que você se entender primeiro, você leva essa felicidade para os outros também, sabe? Às vezes a gente tá meio confuso, a gente acha que felicidade é dinheiro, é sucesso, é fama, e a gente vive correndo atrás de uma coisa que às vezes a gente consegue, a gente chega lá, mas você fala, não era isso. Acho que tá faltando ainda. Eu cheguei, mas não era isso. Então, hoje o meu conceito de felicidade é você estar bem, com uma paz interior com você mesmo. Uau. E aí você externalizar isso para as pessoas que você tá junto, que você ama. As pessoas começam a perceber, né? Sim. Tem algo diferente com esse cara. Sim. Tem algo diferente com ela, tá trazendo, tem uma energia diferente que as pessoas não conseguem explicar, muitas vezes a gente não consegue explicar também, né? Eu acho que é isso. Rodrigo, o que você aprendeu com presença, disciplina e entrega, cara? Tanto nos momentos mais felizes e nos momentos de superação. Presença, disciplina e entrega. Posso falar um pouquinho sobre o poder do desconforto? Claro. Eu aprendi muito que o desconforto é muito bem-vindo, assim, sabe? Que a gente tende a evitar, a nossa mente, o nosso cérebro tende a evitar que a gente fique em situações desconfortáveis, sabe? Então eu aprendi muito que a gente tá no momento presente e a gente ser uma pessoa disciplinada, independente do que esteja acontecendo lá fora, você com você mesmo, isso é uma coisa que vai te tornar uma pessoa imparável. Eu uso muito essa palavra imparável, né, da mentalidade imparável, porque a partir do momento que você se enxerga numa situação de desconforto e você consegue enfrentar aquilo, você consegue encarar aquilo numa boa, sem desespero, aí, cara, ninguém te segura mais, sabe? E foi o que toda essa história trouxe pra mim e é o que eu trago pros meus clientes também. Então, disciplina, presença, entrega, eu acho que é a gente encarar qualquer desafio que apareça na sua vida sem desesperar, numa boa, e a gente encarar e passar por cima e falar qual é o próximo. Uau. Porque eu não vou parar. Uau. Sabe? Show, show. Rodrigão, hoje pra você, pra gente encerrar aqui o nosso papo, qual que é o seu propósito hoje? Hoje meu propósito é... O que você quer transmitir para as pessoas? Eu quero transmitir para as pessoas hoje que, independente da situação que elas estejam passando, é possível realizar qualquer coisa, sabe? Então, tem pessoas que às vezes reclamam de estar numa situação que nem é tão difícil assim, e as pessoas muitas vezes estão se queixando, estão reclamando, estão se vitimizando.
só que esse comportamento não vai levá-las a lugar nenhum. Então, o que eu trago para nossa audiência hoje é: independente do que você esteja passando, siga sempre em frente. E conte comigo para ultrapassar qualquer barreira que você esteja passando, que esteja acontecendo na sua vida. Eu acho assim, né? Se você parar qualquer pessoa na rua e você perguntar hoje, qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Eu acho que a perda de um ente querido, como você já passou, situações dessa maneira. Claro, tem isso, mas se você perguntar para qualquer pai, mãe, vai ser: Perder o filho, acontecer alguma coisa com meu filho. Sim. Né? E aconteceu isso comigo 2 vezes, entendeu? Então, assim, o que mais de ruim pode acontecer, sabe? Então, é essa força que eu trago para as pessoas, sabe? Nada do que tá acontecendo na sua vida vai ser uma coisa ruim, negativa. Pode até ser, mas a gente vai encarar de frente, a gente vai passar por cima. E trazer uma lição disso, né? Toda situação ruim, ressignificar, trazer uma lição, voltar mais forte e bola pra frente, né? Sim. Rodrigão, qual que é a sua rede social? Deixa pra gente ir pras pessoas que querem te seguir. Minha rede social é Rodrigo_Performe, e lá eu trago muitos conteúdos sobre mentalidade, sobre você ter uma mente imparável também, né? Falo muito sobre treinamento, conto a minha história do livro. Palestrante também, né? Palestrante, faço palestras, faço as mentorias 1 a 1, né? Com os empresários, empreendedores. E essa é a minha missão. Rodrigo, eu quero te agradecer por compartilhar essa história super emocionante. Eu acho que todo mundo consegue se identificar com você, pais, empresários, você tem uma história muito rica. O que eu quero deixar para você aqui, cara, continue contando a sua história, sabe? Aqui tá sempre de portas abertas para você contar a sua história, as pessoas vão te acompanhar nas redes sociais. Agradeço o tempo que você está dando para a gente aqui, nesse projeto aqui que é novo, que realmente a gente está ganhando muito com isso aqui, e a gente quer transmitir cada vez mais isso aí para todas as pessoas, né? Mais conhecimento, mais plenitude, mais saúde, mais felicidade. A gente vai ser um pedacinho de cada um que vai trazer aqui um pouco das histórias que tem para contar pra gente. Então, obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Se esse conteúdo fez sentido para você, encaminhe esse link para uma pessoa que vai fazer sentido. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também deixe o like aí, porque é muito importante aí pra gente, tá bom? Nos vemos na próxima. Rodrigão, obrigado mais uma vez aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.